Olá, meu aluno, tudo bem com você? Agora nós vamos calcular bloquinhos, acelerações de bloquinhos, quando tem a presença de atrito. Atrito, quando a superfície do bloquinho com o chão ela é áspera e raspa uma superfície na outra. E essa força de atrito é sempre uma força que vai estar contrária à tendência de movimento do bloquinho. Bom, então, para a gente resolver o exercício, eu vou ler o problema e, em seguida, nós vamos analisar as forças no bloquinho. Então, vamos lá. Ele começa contando uma historinha que é um bloco que tem uma massa de 2 quilos, já está colocado aqui, e sofre ação de uma força de 10 newtons. Então, vamos colocar o valor dessa força de 10 newtons aqui, ó. F igual a 10 Newton. Olha a força de 10 newtons nesse bloquinho. Muito bom. Calcule o valor da aceleração, já estamos habituados a fazer isso, né? Sobre esse bloco. Considere que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o chão, o coeficiente de atrito que é representado pela letra grega, μ, é esse U com uma perninha um pouquinho maior, a letra grega μ é 0,4, ele vai me dar como se fosse um índice de rugosidade do chão, o quanto ele é áspero e vai facilitar a aparição de atrito, de força de atrito. Bom, para a gente começar um exercício, eu sempre falo para vocês, desenhe todas as forças. É o que eu vou fazer. Vou desenhar todas as forças. Vou começar, então, por algumas tradicionais que a gente já vinha fazendo. E agora elas vão fazer muita diferença. O fato de ser um corpo que tem massa e está no planeta Terra, obviamente ele tem a famosa força peso. Então, essa flechinha está muito fininha. Vamos por uma mais significativa aqui. Essa está bonita. Aqui você vai ter a força peso para baixo e já de quebra você já sabe que ele tem uma força normal para cima, que eu já comentei que nem sempre a força peso é idêntica à força normal, ok? Vamos lá. Valores que você vai colocar aqui. Valor da força peso. Se a massa é 2 quilos, o peso dele, então, só pode ser de quanto? Lembra? Peso é m vezes g. Massa vezes aceleração da gravidade. Que você nem precisa perder tempo montando essa conta. Vai direto. Massa é 2, gravidade é 10. 2 vezes 10, 20 newtons. Porque lembrando que peso é uma força. Em cima, eu tenho a normal. Lembrando que a normal é a força que o chão faz para sustentar o objeto. Nesse caso, como é um plano horizontal, não tem mais nenhuma força envolvida, a normal, nesse caso, é o próprio peso de 20 newtons. Tem o mesmo valor que o peso nessa situação. Sempre igual? Não. Normal forma um par de ação e reação com a força peso? Não. Tá? Então, vamos lembrar disso. Nem sempre a normal é igual ao valor do peso, nem é reação da força peso. Onde está a reação da força peso? No centro do planeta Terra. Ponto. Bom, e aí? Onde é que vai aparecer aqui a força de atrito? Essa força de 10 newtons está querendo empurrar o bloquinho para a direita. Então, eu preciso ter uma força de atrito que vai estar contra o movimento, porque o atrito não vai estar empurrando, ele vai estar segurando esse objeto. Então, a força de atrito vai estar para a esquerda. Olha a força de atrito atuando aqui. E o valor dessa força de atrito aqui, ó, força de atrito, como é que eu calculo a força de atrito? Força de atrito depende da intensidade de pressão, ou melhor, da força de contato do bloquinho com o chão, o quanto ele está fazendo força com o chão. E o valor que me diz o quanto ele está de força de contato com o chão, a gente não usa o peso, porque não é sempre somente o peso que pode fazer esse contato, e sim a normal. É a normal que vai revelar o quanto a força tem de força de contato entre o bloquinho e o chão. Ela vai ser a normal multiplicado pelo coeficiente de atrito, esse índice
que mostra o quanto tem de rugosidade para gerar o atrito. Como eu não tenho a letra grega Mi aqui, você vai me ver colocando um U minúsculo, mas não é U, tá? É Mi, é um U com uma perninha um pouquinho maior. É que eu não tenho aqui nessa situação para como colocar o Mi, vai ficar esse U mesmo, tá bom? E aí, então, no nosso exemplo aqui, como é que vai ficar a nossa força normal? Aliás, a nossa força de atrito. A normal é 20, coeficiente de atrito é 0,4, nossa força de atrito, 20 vezes 0,4, dá 8 newtons. Ei, newtons é uma força, ok? Força de atrito, 8 newtons. Então, nos bloquinhos que tem atrito, você tem que desenhar todas as forças. E antes de sair resolvendo a aceleração, um dos primeiros passos, após desenhar as forças, é calcular a força de atrito, é calcular o FET. Calcula o FET, a força de atrito. A partir de agora, vocês já estão master acostumados com o que a gente vai fazer. Master acostumados. É só lembrar da fórmula da segunda lei de Newton, onde força resultante é massa vezes aceleração. E você que já assistiu os vídeos anteriores, já está sabendo que força resultante é força que puxa, menos força que segura, que é igual a massa vezes aceleração. Essa parte não mudou nada, é igualzinho. O que mudou é colocar uma força a mais. Colocamos força de atrito, o resto é tudo igual. Portanto, força que está puxando o bloquinho, ou que empurra, lembra? Puxa ou empurra. É a força que está a favor do movimento. Que se você olhar, quem está empurrando ele, pondo ele em movimento, é o 10 newtons. Quem está, vamos pular uma linha aqui para ficar melhor, né? Quem está empurrando ele, 10 newtons. Quem está segurando, qual é a força que está contrária ao movimento? O 8 newtons, que é igual a massa do bloquinho, é só olhar lá 2 quilos, vezes a aceleração. Resolvendo a continha, nós vamos ficar 10 menos 8 vai dar 2, igual a 2 vezes A. Então, para calcular a aceleração, ficou fácil. A aceleração é igual, pega o 2, dividido por 2, que vai dar 1. Unidade de medida de aceleração, não pode esquecer, metros por segundo ao quadrado. Espera aí que é sempre um transtorno montar o quadrado aqui, porque eu tenho que mudar o tamanho da fonte. Quadrado, olha ela aqui, metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta do exercício, é o que ele queria. Quanto vale a aceleração desse bloquinho quando tem um atrito cujo coeficiente é 0,4. Pegou a ideia? Vai ter mais vídeos explicando com mais detalhes a matéria. Então, a gente vai aumentando o grau de dificuldade desses exercícios de bloquinhos. Beleza? Assiste o próximo. Valeu, até mais. Fui!